Desde o início da pandemia, muitos países implementaram alguma forma de lockdown para tentar conter o avanço da doença. É uma medida bastante controversa porque tem um impacto muito grande na economia e a pergunta que fica é a seguinte: eles realmente funcionam? Depois do início da pandemia, a gente viu basicamente os países tentando tomar dois tipos de ações para conter o avanço. São políticas de saúde para melhorar a capacidade dos hospitais e políticas que visam diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação do próprio vírus. Alguns países conseguiram conter a doença sem impor um lockdown, como por exemplo Taiwan. Outros países, como na China, o lockdown foi essencial para conter a infecção, diminuir o número de mortes. Além disso, tem outros países que também são contra essa medida, como a Suécia, mas que tiveram um bom resultado na diminuição de infecção e mortes. Como que isso funciona? Vamos tentar ver aqui com alguns estudos que eu trouxe para vocês. Os resultados principais que a gente obteve foi que o lockdown é bom, ele é benéfico, tá? Tem alguns poréns que é o que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero que você veja com um olhar crítico, mas baseado em informações científicas, o que está acontecendo. O primeiro estudo que eu trouxe foi um estudo realizado na China. Ele avaliou a província de Hubei, que é a província da cidade de Wuhan, onde começou, a pandemia, onde começou a Covid-19. E essa foi uma das províncias onde foi adotado um lockdown extremo. Em outros lugares da China não foi adotado esse lockdown e foi comparada essa província com outros lugares e mostrou que foi muito eficaz para conter a doença, diminuiu a infecção, diminuiu mortes. O principal resultado que esse estudo trouxe foi que aumentou de 2 dias para 4 dias o tempo que demorou para dobrar o número de casos ali em Wuhan, na província de Hubei, na China. Então, esse estudo mostra que para a China o lockdown foi essencial para conter a pandemia. Foi feito um lockdown de 5 semanas na Itália, que, como vocês bem lembram, foi um dos países mais afetados pela pandemia no início. E na Itália, esse lockdown diminuiu em 200 mil o número de internações e diminuiu em 45% o risco de transmissão do vírus. Outro estudo que foi realizado na Índia avaliou em 12 países o efeito de um lockdown por 4 semanas. Quando comparou todos os países, ao comparar a taxa de infecção e de morte, uma semana antes da implementação do lockdown e uma semana depois, foi avaliado que diminuiu em 61% o risco de infecção. Pode ver nesse gráfico aqui que vai te mostrar melhor. Esse gráfico mostra durante as 4 semanas, não só depois da primeira semana. Mostra que teve uma queda muito grande na taxa de transmissão do vírus. Esse estudo realizado na Índia também mostrou que os países que declararam o lockdown mais precocemente tiveram um resultado melhor. Outro estudo realizado na Itália também avaliou os benefícios do lockdown e viu que por quanto mais tempo ele é feito, mais benéfico ele é. Ele viu que os benefícios reais do lockdown nos países europeus que adotaram essa medida começaram a partir de 3 semanas e foram aumentando a partir do tempo maior que esses países foram ficando em lockdown. Um estudo feito em abril de 2020, que avaliou China, Itália, Irã, França e Estados Unidos, mostrou que o lockdown, associado a medidas de distanciamento social efetivas e medidas de higiene, preveniram mais de 530 milhões de infecções nesses 5 países. Por que o caso da Suécia é um caso à parte? A Suécia foi um dos únicos países europeus e, na verdade, do mundo, que não adotaram nenhuma medida de lockdown. A Suécia fez só medidas de distanciamento social e medidas de higiene. Eles pensaram o seguinte: é muito difícil pegar casos assintomáticos. Então, vamos testar todo mundo e contar com a imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? É quando você espera uma grande quantidade da população, mais de 70% da população, ter a infecção e produzir anticorpos para poder conferir uma imunidade geral na população. A gente já sabe que a imunidade de rebanho, no caso da Covid-19, não acontece. Por quê? Porque pode ter reinfecção. Então, se você já pegou a doença, você pode pegar de novo. Então, não adianta, você pode transmitir mesmo já tendo pegado a doença antes. Pensando dessa maneira, inicialmente, o país teve muito mais casos que Noruega e que Dinamarca, que são países parecidos, tem população parecida, estão numa região geográfica bem parecida e que adotaram medidas de lockdown. Mas, lembra aquele estudo que eu falei ali no começo, que foi feito na Índia? Esse estudo também avaliou respostas de infecção e de mortes,
na Suécia e na Coreia do Sul, que são dois países que não adotaram medidas de lockdown estritas. Os dois países, no início do estudo, estavam com taxas de infecção maiores do que a Índia, que implementou o lockdown. As respostas de queda nessas taxas foram similares à dos países que adotaram medidas de isolamento social extremo. E por que isso aconteceu? Porque tanto a Suécia quanto a Coreia do Sul fizeram duas coisas muito importantes: distanciamento social efetivo e testes em massa na população, igual no Brasil, né? Inclusive, um médico, que ele é conselheiro do governo da Suécia, ele defende que o lockdown só serve para atrasar infecções e mortes que vão ocorrer no futuro. Então, quando que o lockdown seria realmente eficaz? Agora, por exemplo, que a gente tem uma vacina, faz o lockdown por pelo menos 3 semanas, como a gente viu nesses estudos que eu mostrei, e vacina a população em massa, faz uma vacinação em massa da população, que aí sim a gente consegue uma imunidade generalizada para a população e consegue evitar que essas mortes que aconteceriam não vão acontecer. Só que infelizmente não é isso que a gente está vendo na nossa realidade, né? A vacinação está muito lenta. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão com tudo que eu falei aqui? O lockdown ele realmente é efetivo durante o período da sua implementação, pelo menos. Mas como tudo que a gente tem visto com relação à Covid, a gente depende muito do bom senso das pessoas, do pensar no coletivo, que é uma coisa que a gente infelizmente não tem na nossa realidade. As pessoas estão pensando muito nelas e aí a gente acaba tendo que implementar essas medidas que são ruins para a população de uma maneira geral a longo prazo. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma opinião para dar sobre esse assunto, que é realmente um tema muito polêmico? Me conta aqui embaixo. Além disso, curte o vídeo e se inscreve no canal e ativa as notificações.